estudantes da terceira série, estamos aqui para mais um encontro de geografia e nesse encontro vamos destacar um aprofundamento na temática nacionalismo. Para que a gente aprofunde a temática nacionalista, já vista anteriormente, obviamente vamos resgatar alguns objetivos daquele momento, que é, logicamente, observar o surgimento do nacionalismo e entender alguns elementos ligados a Estado, nação, governo, território, que são necessários para que a gente tenha essa noção da dinâmica mundial que nos dá suporte nesse assunto. Para que observado seja o assunto, algumas perguntinhas devem estar figurando na cabeça de vocês. A primeira, como surgiu o nacionalismo? E mais, o que é Estado? O que é uma nação? Dentro da imagem, a gente observa uma consonância de bandeiras que estabelece um dos símbolos no qual você identifica a palavra Estado. Então, ali destacado algumas bandeiras em que literalmente nos dão a certeza da dimensão quantitativa de que existem muitos estados em todo o território mundial. Olhando o mapa, nós temos uma consonância hoje de observação que nós temos mais ou menos 206 estados configurados. E desses nós temos 193 membros da ONU. A ONU, uma instituição organizada pós Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial ela tinha o nome Liga das Nações, mas após a Segunda Guerra Mundial ela começa a ter uma amplitude maior, mas logicamente os países não são obrigados a configurar a ONU. Então eles entram de maneira espontânea e fazem parte da organização da ONU se assim o desejarem. Aqui o mapa é um mapa político, dimensionado a partir da visualização colorida dos estados, para que você tenha uma noção da quantidade. E aí você consiga também ter a observação que temos lugares com maior concentração de estados, outros lugares com uma concentração mais dispersa, ou ainda estados maiores e estados menores. Dentro dessa situação de configuração tamanho, é necessário que a gente puxe um aspecto que vocês já devem ter visto em outros momentos no quesito territorial. Então, quando falamos no aspecto território, nós literalmente estamos nos referindo ao chão, ao período e à área em que delimita um determinado domínio. Esta área de delimitação, ela envolve vários aspectos quando nos referimos a uma determinada localidade, em que falamos sobre o espaço aéreo, sobre defesa, sobre exploração comercial e ainda sobre subsolo. Quando detemos uma área e delimitamos este ambiente de uma maneira bem diversa, através de uma palavrinha chamada fronteiras, aí eu tenho um território no qual eu denomino a palavra país. Então, país é uma área territorial em que você tem uma linha imaginária, uma fronteira, onde você estabelece uma dominação em termos de espaço aéreo, área comercial, área de estrutura solidificada em termos de chão, de espaço terrestre mesmo. Para isso, obviamente, nós temos que organizar a forma de domínio deste território. Então, logicamente, cada país estabelece a sua forma de domínio, a sua forma de organização. E essa forma de organização nós identificamos como governo. Então, o governo é nada mais do que uma instituição política administrativa que se caracteriza pela produção de leis, de maneira a organizar ao povo uma determinada soberania sobre o seu território. Então, literalmente entendemos que a partir de um território temos estruturado um país e nesse país organizado temos um governo que vai dirigir a forma de viver dele. Aí já fechamos um raciocínio em que cada lugar, cada território especialmente dimensionado também vai identificar formas diferenciadas de governo. Dessa maneira, temos que entender a necessidade de um sentimento de união. E esse sentimento de união vai ser retratado a partir da sua função governamental, que deve refletir o que a população, melhor dizendo, almeja. Qual é a necessidade? Qual é a característica daquela população? Então, temos vários tipos de territórios dimensionados a partir de vários tipos de exemplos governamentais. Essa estruturação dimensionada a partir do que eu falei agora não nasceu do dia para a noite.
a organização histórica e a evolução que se deu a partir já das primeiras organizações territoriais é longa. Então nós falamos em espectro do Estado, palavra, Estado ou governo, já desde o século XIV e XV. E não era a mesma coisa que é hoje. Então nós tivemos uma gradativa associação de poderes, uma gradativa organização, claro que vinculada à necessidade e às características inerentes de cada momento. Mas alguns elementos são necessários ser resgatados. Primeiro, aquela visão de uma região absolutamente concentrada na mão de uma pessoa, o reino. Então nós tínhamos um controle absoluto, organizado e fiel em cima de uma pessoa. Este período nós chamamos de Estado absolutista, em que a organização do governo, que dominava um território, estabelecia um domínio exclusivo e absoluto. E isso, obviamente, foi mudando gradativamente porque a população requeria um acesso maior. Um dos elementos que podemos resgatar em termos históricos dessa luta de uma ascensão maior da população é a Revolução Francesa em 1789, onde literalmente queria mais acesso, mais domínio sobre essa estrutura completamente focalizada na estrutura absolutista. E a partir daí começa a se configurar um novo momento, uma nova palavrinha entrando no cenário internacional, que é a palavra Estado. Nela você vai ter uma nova configuração que tenta tirar este foco de centralização política em uma pessoa e sim começa a organizar um conjunto de pessoas para ter uma amplitude maior e uma visão mais democrática do poder que nos cerca. Dentro disso, observem que dentro do cenário que configurou-se a partir desse momento, nós vamos ter então um poder organizado atualmente em ou repúblicas ou monarquias. Quando estabelecemos uma república, significa que o poder detém nas mãos do povo. Já uma monarquia, o poder detém nas mãos de um monarca ou um governante. Dessa forma, ainda existem derivações. Dentro da república, nós podemos ter uma república com um presidente, que focaliza o poder, ou um parlamento, onde o poder se divide. E dentro da monarquia, nós ainda temos uma monarquia dividida em termos de poder, ou ainda uma monarquia concentrada. Isso tudo para finalizarmos aquela intenção de que cada território tem a sua especificidade e a sua forma de organização. Dentro dessa organização, nós vamos ter, dentro da questão de organização nominal, várias formatações. O Brasil, por exemplo, se diz uma unidade federativa, onde você tem uma sistemática autonomia em cada estado, mas toda vinculada a um poder central. Por isso, dizemos o nome do Brasil como sendo uma unidade federativa. O mesmo não se aplica em outras regiões. Olha o caso do Estado unitário, onde nós vamos ter dentro da ilha da Grã-Bretanha um poder muito forte da Inglaterra. Esse poder inglês é concentrado, mas que gradativamente foi se distribuindo no entorno. Então, ao dimensionar esse Estado como sendo forte, também a influência nos estados vizinhos se fez de maneira expressiva, fazendo com que a Inglaterra dominasse a área da Escócia e aqui do lado esquerdo chamado País de Gales, dominando a chamada Ilha da Grã-Bretanha. Mas não obstante ao domínio da Ilha de Grã-Bretanha, expandiu para outros domínios. Quando saiu daquela região da ilha, como por exemplo o domínio na região da Irlanda do Norte, dominou um reino vizinho. E aí por isso vem o nome, Reino Unido da Grã-Bretanha. Quando você estabelece a posse da Inglaterra em termos de política e governo em áreas vizinhas, chegando até na Oceania. Agora, para fecharmos esse primeiro resgate, vamos pensar em termos de Brasil. Como é que vai fazer aqui nessa atividade? Olha, agora que você entendeu como é a articulação dos conceitos de território, país, estado e governo, entendeu também que a sistematização e organização são autônomas dentro das características que o Estado se propõe a cumprir? Coloque, dê uma pesquisadinha rápida aí sobre a organização política que o Brasil segue na atualidade. Pegue o nome do Brasil e entenda o que significa cada elemento. Voltamos já já.
Observem, alunos, eu fiz uma pequena colagem, vocês podem estabelecer da mesma forma ou fazer de maneira diferente. Aqui buscamos a identificação do nome Brasil para que você entenda o que significa cada item do nome que compõe o nosso estado majoritário. Então, dentro do nome, o nome é República Federativa Democrática Presidencialista do Brasil. Então, ao analisar o nome, a gente literalmente entende qual é o nível governamental ao qual se organiza nosso Estado. É uma república onde você tem uma forma de governo eleita pela população, sempre de maneira majoritária e estabelecendo pela maioria. É uma federação onde você tem vários estados, mas eles conservam uma identificação unitária e estabelecem um poder central, centralizado na figura da União. É democrática porque você tem acesso aos mais diversos níveis políticos internos do país, ou seja, você tem direito a participar, você tem direito a ter ciência da formatação desse governo. E figura no poder executivo máximo na figura do presidente, que estabelece dentro da sua instância uma centralização do poder a nível econômico, político e militar. Avançando mais um pouquinho, outros tipos que podem vir a aparecer neste mundo, nós temos a confederação. Um exemplo é a Suíça. Nessa confederação, nós vamos ter uma divisão interna e essa divisão dá uma situação de extrema independência às localidades, mesmo estando dentro de um mesmo país. O exemplo da Suíça e o outro é dos Estados Unidos, que já o próprio nome indica esta autonomia. Você fala, veja, em termos de Brasil, unidade federativa. Nos Estados Unidos, você identifica Estados Unidos da América, mostrando literalmente este papel confederativo que dá autonomia a cada localidade. Mas fechando, para termos essa noção de nação, claro que nação vai envolver um aspecto mais literal da identificação local, em que várias pessoas se encontram e principalmente percebem um passado histórico muito forte. Além disso, podem ter outras similaridades, outras coisas em comum, como por exemplo a religião, a língua, as tradições, ou seja, novamente aquela mesma especificidade. Não existe naturalidade geral, cada lugar tem a sua característica. Para isso, logicamente, essa estruturação, essa identificação pode não ser tão tranquila. Vários momentos políticos lhe remetem a discussões. Então, aqui, por exemplo, no Vietnã, um movimento nacionalista em detrimento de uma divisão que o Vietnã ocorreu logo depois da Guerra do Vietnã, onde você tem dividido o seu território em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. A população não aceitou essa divisão e a população movimentou um movimento nacionalista para a união novamente do país em termos de identificação social e política, o que aconteceu posteriormente. Já no Brasil, também temos a figura das nações de forma generalizada, que tivemos várias etnias, várias formatações, e não podemos deixar de falar da nação indígena, que configura a nosso primeiro elemento importantíssimo dentro da configuração nacional e que tem sua qualidade, tem sua identificação dentro do histórico brasileiro e que deve ser visto e deve ser respeitado com toda a sua caracterização e identificação local. Para agora, então, fecharmos o que é nacionalismo. Dentro dessa configuração, então, é um movimento político em defesa dos direitos da nação. E é uma nação que estabelece os valores nacionais. Nesses valores, busca-se retratar o aspecto territorial e governamental. Então, nacionalismo é a união de todos esses interesses. Para fecharmos, uma última atividadezinha, onde diz: conceito de nação, por levar em conta aspectos subjetivos, como identidade, sensação de pertencimento, possui uma variedade de análises, e enfoques e ainda características distintas. A respeito da concepção de nação, destaque elementos que você aí acham que podem auxiliar esse conceito. Voltamos rapidinho.
Então vamos observar, alunos, que a questão da nação ela é muito individualizada e então inerente a todas as especificidades da regionalização mundial. E, como uma sugestão, coloco que a nação nem sempre ela vai equivaler ao Estado. Ela vai literalmente refletir as questões culturais, regionais de cada território, estabelecendo por si só já uma soberania cultural do lugar. Ou seja, relaciona a cultura ao passado histórico e alguns elementos que podem destacar certa familiaridade ou certa caracterização. No Brasil, nós temos um levante desse movimento nacionalista de união baseado em alguns governos, então nós podemos fazer essa análise dentro da situação do Estado Novo, em Getúlio Vargas, essa forma que levantava este instinto de grupo que unia toda a nação brasileira. Claro que tinha uma vertente muito forte por ter movimentos em outros países crescendo e esse movimento foi alcançado no sentido de impedir a entrada dessas situações mais autoritárias em território nacional. Mas também ajudou a fazer com que o Brasil começasse a ter aquele primeiro pezinho na industrialização e no aproveitamento de recursos naturais. Por isso, podemos utilizar o governo Getúlio Vargas para a observação da implementação da Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras, entre outros elementos. Bom, nesta aula vimos um pouquinho sobre o nacionalismo, puxamos algumas definições de Estado, governo e nação, para que você entenda esse instinto e esse conceito do nacionalismo em termos mundiais. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo encontro.